problema chegou em mim, ele tem que se tornar solução. Então, não sai de perto de mim enquanto não resolver o problema que veio para ser resolvido. Então, mas vai ficar até resolver, senão vai continuar o problema. E aí não resolveu. Então, tem que ficar até ser resolvido. Mas vamos lá, né? Obrigado, José. Quem está aqui pela primeira vez nessa reunião? Eu. 1, 2, sejam bem-vindos. Seu nome? Júlio César. Júlio César. Seja bem-vindo, Júlio César. E você? Marcos Gabriel Rubim de Oliveira da Silva Souza Júnior. Marcos, seja bem-vindo. Resumindo, Marcos, seja bem-vindo. Eu me chamo Letícia Lopes, tá? Está sentado aqui, mas a maioria das pessoas já conhece. José, chega aqui se apresentar para os dois novatos. Você participa de novo, por favor. Estava indo bem. Sim, isso. Fala alto. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é José, né? A maioria do pessoal já sabe, né? Estou aqui, já fiz tratamento nessa clínica aqui. Hoje faz 22 anos só que vim, graças a Deus. E o meu objetivo é passar para vocês um pouquinho do que eu aprendi aqui. Eu aprendi muita coisa, eu fazia muita coisa errada lá na rua. E aqui eu fui aprendendo. E hoje, graças a Deus, na época eu tinha perdido tudo na minha vida. Comecei tudo do zero. Hoje eu consegui tudo novamente. Então, eu desejo a vocês uma reunião maravilhosa com a Letícia e com o Alex aqui. Hoje eu vou falar muito pouco, eu quero assistir mais, porque tem tudo a ver comigo essa aula hoje. Tá bom? Um bom dia para vocês. Obrigada aí pela sua participação. Dos dois novatos que estão aqui hoje, o José passou em tratamento no Gávea, tá? 23 anos, para ser mais específico. Não. Ele entrou em 2003, fez 22 agora. 22. Aí eu estava contando os 8 meses que ele foi internado. Entrou em 2023. Ainda dá os 22. Então vamos lá, vamos arrumar aqui. Há 22 anos atrás, ele já completou os 22? Já completou. Então 22, 8 meses e alguma coisinha aí de tratamento, né? De recuperação, mantendo a sua saúde. E há 2 anos, mais ou menos aí, o José voltou a participar das reuniões, né, junto com a gente. Ele mora na cidade de São Roque, e aí ele começou a vir conosco para participar das reuniões e buscar aprender e evoluir mais, tá? E assim, ele, durante as próximas reuniões, o José vai estar falando um pouquinho mais aí com vocês vão conhecer um pouco mais do José. Então assim, a gente traz ele, tem muitas famílias que agradecem muito na fala dele, aí gera uma esperança para a família de ver, né? Porque o José foi uma pessoa também que passou um pedaço bem difícil na vida dele durante a ativa, e graças a Deus hoje ele tem uma vida reconstruída, porque ele entendeu a importância da sobriedade, tá? Vocês estão vendo o Alex que está por trás das câmeras, a maioria das pessoas que já estiveram, né, que já viram algum conteúdo nosso, que já conhece o Alex. O Alex é meu esposo e é irmão do João, o fundador do Gávea. Então já está aí há 35 anos, né, fazendo parte do mundo da dependência química. Durante o processo da ativa do João, já vamos completar agora em abril 29 de sobriedade, né, do João, que é o fundador do Gávea. Só para vocês entenderem um pouquinho mais aí. Chegou mais alguém aí que está pela primeira vez na nossa reunião? Que eu vi que chegou mais uns meninos novatos. É a primeira vez aqui na nossa reunião? Seja bem-vindo. Seu nome? Daniel, seja bem-vindo, tá? Vocês estão vendo que a gente está filmando, gravando, nós estamos ao vivo, tá? Só para vocês ficarem cientes. A gente não passa o rosto de vocês, só transmite para as famílias de vocês. Então, todos os familiares recebem um convite na segunda-feira para poder participar das reuniões que a gente faz. A minha formação, hoje eu atuo como coach, estou fazendo uma pós voltada para a educação e sexualidade, que eu acho que é algo que todo ser humano deveria ter muita clareza da base, que é um pouquinho do que eu vou trazer para vocês hoje aqui, e o quanto isso é importante a gente ter clareza e conhecimento sobre todo esse conteúdo que eu vou estar passando aqui hoje, tá? Então assim, a gente fala bem pouquinho da dependência química, às vezes 2 ou 3% durante aí uma horinha que a gente fica de reunião aqui com vocês, mas o nosso objetivo é trazer e mostrar para vocês o quê? Que
que se vocês não souberem lidar com emoções, sentimento, pensamento, não só vocês que estão aqui dentro, mas as famílias também vão ter muita dificuldade em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente sempre traz aqui quantas áreas da nossa vida a gente tem. Vamos lá, aqui mais ou menos, alguém quer falar quantas áreas da vida a gente trabalha? Ou a gente precisaria trabalhar? Emocional, sentimental. Emocional e sentimental já é uma só, beleza. Emocional, Mental, corpo, físico, então vamos lá, é a saúde. Vamos lá. Emocional, saúde, espiritual. Isso entra, vamos por partes, tá? Emocional, saúde, comportamento, que também entra dentro da parte psíquica. Mas só para vocês entenderem um pouquinho, eu vou falar, nós trabalhamos dentro do nosso processo 11 áreas que a gente precisa cuidar. Profissional, financeira, começa-se pela espiritual, né? A gente é a base, tem que cuidar do espiritual. Espiritual, conjugal, filhos, social, servir, financeiro, emocional, intelectual, que é adquirir conhecimento, profissional, e qual é o outro? Saúde. Então a gente precisa ter clareza sobre essas áreas da nossa vida. Porque se a gente às vezes cuida só de 2 ou 3, as outras vai bagunçar sim e vai puxar essas que a gente está buscando manter em ordem e colocar nas em dias, ok? E como eu disse para vocês, as famílias de vocês recebem uma notificação para participarem das reuniões. E nós enviamos, né, ontem para a família de vocês, esse tema, os benefícios da sexualidade saudável. Então tem muitas pessoas que ainda confundem muito a palavra sexualidade com a palavra sexo. E nós vamos trazer com clareza para vocês começarem a entender. Então, Geraldo, você entende o que move, o que é a sexualidade de um indivíduo? Você consegue ter clareza? Foi explicado em algum momento para você? O que significa essa palavra na vida de uma pessoa, de um indivíduo? Não? Tá tudo bem. É isso que eu quero. Pode falar, Caio. Sexualidade é opção sexual? Não. Legal o seu posicionamento. Mas vocês vão entender que vai muito mais além. E por que a gente gosta, e eu quero começar a trazer esse tema, né? Para que a gente comece a entender as nossas bases. Porque muitas vezes hoje a gente tem muitas disfunções emocionais e até mesmo psíquica, porque não foi trabalhada a nossa sexualidade na nossa infância como se deveria. E o mais importante para quem tem filhos pequenos, para quem tem netos, começar a entender a importância da sexualidade na vida do ser humano para ajudar as crianças a se conhecerem, a se entenderem melhor. Então vamos lá. Opa, já passou um monte aqui. Consegue fechar aqui para mim, Alex? Espera aí, gente. Ele não dá a opção de você fechar aqui o negócio, você não enxerga ele na tela. Deixa eu não? Espera aí. Pronto. Quando ela tiver, você vem com o mouse aqui, aí acha lá no. Aí você olha lá, e aí fecha, beleza? Vamos lá. Aqui, os benefícios da sexualidade saudável. É que não está passando ali para mim também. Deu problema? Vamos lá. Vamos entender, que aqui não está mudando, só está mudando na tela. Vamos usar só a tela então. Vamos entender o que é a sexualidade, tá, gente? Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, como é definido a sexualidade de um indivíduo? A sexualidade é parte integral da personalidade de cada um. É uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Não é sinônimo de coito e não se limita à presença ou não de um orgasmo. Então, quando a gente coloca esse tema, aqui está abrindo 2 páginas. Vamos lá. Não é sinônimo de coito e não se limita à presença ou não de um orgasmo. Sexualidade é muito mais do que isso. É a energia que motiva a encontrar o amor, o contato, a intimidade e se expressa na forma de sentir,
na forma que você toca e que você é tocado por outras pessoas. Então, o que é a sexualidade? É a energia que motiva todos nós a sentir, a respeitar, a amar, a tocar. Tudo aquilo que envolve no ser humano a vontade, isso faz parte da sexualidade de cada um. Então, quando a gente fala da sexualidade, crianças têm sexualidade? Tem, porque é a energia que move todo o indivíduo. É o querer, é a vontade, é o prazer. Independente da palavra sexo, vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Por que eu gosto de deixar isso bem claro? Porque muitas vezes as pessoas não vão buscar conhecimento e desenvolvimento nessa área, achando que abordar esse tema é falar sobre uma relação sexual com as crianças e os adolescentes. Os adolescentes, dependendo da idade, aí já precisa ter clareza, porque quando não é explicado dentro de casa, vai buscar informações fora. Então, quem aqui, teve informação aí até os seus 12 anos sobre a relação sexual entre duas pessoas, em casa, com a família? Você teve? Teve essa informação? Te ajudou na fase da adolescência a entender no seu dia a dia, se conhecer? Me ajudou, sempre me preveni, nunca me envolvi com pessoas do mundo, né? Sim. E não tenho filhos, tive essa responsabilidade ainda, não fosse nada em mim, mas no fundo. Legal. Para você aí do fundo, o conhecimento que você teve até os 12 anos, veio da base familiar, de casa, pai, mãe, a educação, explicar o que era a prevenção? Veio? Te ajudou na sua fase da adolescência, na fase adulta? Você entende que foi benéfico as informações que você teve ali? Foi, me ajudou bastante. Até hoje eu tenho filho para criar. Legal. Por que eu pergunto isso? Porque é algo que não é ensinado, né? E deveria ser. A sexualidade já começa desde o ventre. A criança, quando está no ventre da mãe, ao escutar a voz da mãe, do pai ou de algum familiar, ela se movimenta, ela já está tendo expressão da sexualidade dela. É a energia que está movimentando ela. É o desejo, é a vontade. E quando é bebê pequeno, ao mamar, ao querer, ao comer, ao se alimentar, isso tudo faz parte do prazer de um indivíduo. Então, quando eu não entendo o que é isso, da onde eu venho, qual é a minha base, chego numa fase da minha vida que eu não me conheço, que eu não sei, não entendo com clareza o que faz bem para mim e o que faz bem para o outro. Eu deixo de me respeitar e de respeitar o outro, as pessoas. Porque quando eu coloco aqui, Alex, fecha para nós, por favor. Quando aparece aqui, sexualidade é muito mais do que isso, é a energia que motiva a encontrar o quê? O amor. Todos nós precisamos e gostamos e queremos, principalmente as crianças têm essa necessidade de se sentir amado, acolhido, protegido. Isso faz parte da sexualidade. É a intimidade que expressa na forma de sentir, na forma que as pessoas tocam e são tocadas. Então, quando eu não me conheço e não entendo sobre a minha sexualidade, eu vou tocar de forma desrespeitosa das outras pessoas. Eu vou permitir que pessoas toquem em mim de forma desrespeitosa. Então, muitas vezes, a gente faz e tem certo comportamento que a gente não entende por que está fazendo. Mas é porque na nossa base não foi nos ensinado com clareza como deveríamos agir. Sendo assim, a sexualidade, ela não faz referência ao sexo, que é o quê? O órgão genital masculino e feminino, e é uma relação sexual, ok? Então, para deixar claro, para vocês entenderem, quando a gente falar aqui de sexualidade, nós estamos falando da energia que move o ser humano, que busca prazeres independente do sexo. Então, o que é o sexo? É a distinção do masculino e do feminino, dos órgãos genitais, e de uma relação sexual de pessoas adultas, que tem uma consciência e uma clareza do que está fazendo. Às vezes nem sempre tem, mas o corpo e a idade já estão preparados para isso, diferente de uma criança, de um adolescente.
que ainda não está preparada, tá bom? Então vamos lá, para ficar mais claro nessa imagem. Quando a gente fala de sexualidade infantil ou mesmo sexualidade do adulto, o sexo ele é uma pequena parte e ele faz parte do mundo do adulto e do adolescente. De alguns adolescentes já está fazendo parte, né, a palavra sexo. Mas quando a gente fala isso no mundo da infância, tem que estar fora. Por quê? Porque a criança ela não tem psicológico ainda, não tem emocional para poder vivenciar ou até mesmo visualizar. Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente tem recebido muitas notificações de familiares nos pedindo socorro de como agir com as crianças com as telas na mão. Vendo muita coisa que para a idade delas não se deveria ver. Muita coisa vulgarizada, muita coisa de forma distorcida da realidade do que é a sexualidade de um indivíduo. Então, isso está afetando muitas crianças. O que eu quero trazer com essa reunião de hoje para vocês? Para quem, principalmente quem tem criança por perto no seu dia a dia. Parar e observar. O Alex já trouxe isso é pesquisa, isso é estudo. 10 minutos que você deixa uma criança no dia com uma tela na mão, é a mesma descarga de dopamina no cérebro que um adulto que usa uma pedra de crack. Aí quando você ouve isso, muita gente acha que é uma brincadeira, só que isso não é brincadeira. Porque essa criança vai chegar na adolescência e na fase adulta e a tela não vai ser o suficiente mais para descarregar essa dopamina. Ela vai querer buscar mais prazeres, porque aquilo ali já não satisfaz mais. Eu nunca fiz uso de substância, mas estando com vocês no dia a dia, conversando com muitos, já ouvi muitas pessoas dizerem, toda vez que eu faço uso de substância de preferência, eu busco aquele prazer que eu senti lá da primeira vez. Eu busco aquele prazer lá no começo. E cada vez eu quero fazer mais, usar mais, para ver se eu tenho aquela mesma sensação. Estou errada com relação a isso? Não. Então, assim, uma criança que está tendo acesso a conteúdos que não é para a idade dela, que a mentalidade dela não está preparada para receber informações nessa proporção, isso pode trazer uma repercussão muito ruim lá na fase da adultização da criança, tá? Da fase adulta de um indivíduo. E já trazendo algo aqui que eu gosto muito de falar cuidado, papai, mamãe, vovô e vovó, para você não estar adultizando a criança antes da hora, colocando responsabilidade que não deveria ser para aquela fase da idade, colocando certos tipos de roupas, maquiagens que não é para aquela idade, porque você vai estar formando um adulto infantilizado. Se você adultiza uma criança antes da hora, antes do tempo correto, ele vai se tornar um adulto infantil. É aquele adulto que a idade chegou, mas ele não curtiu a infância, porque adultizaram ele fora da ordem, e aí quando ele passa dos seus 18, 20, 25, 30 anos, ele é infantil ao extremo. Porque aí ele quer voltar a viver aquela fase que não permitiram ele viver da época que deveria. Pode falar. Para a mulher, assim, também para a menina, tipo assim, 12, 13, porque gosta, né, de copiar a mãe, de passar maquiagem, essas coisas. E aí eu me pergunto, quando ela estiver mais lenta, como é que vai ser? Porque às vezes dependendo da forma que vê a mãe vestir, não sei, uma coisa meio assim. Sabe, porque batom e maquiagem demais, eu pego no pé. E celular eu não é para não adiantar, não. O celular é excesso, é quase assim, sabe? Acabou a escola, é celular. Mas é isso do celular que a professora está falando e da roupa. Tá. Porque às vezes você quer passar blancha, não sei o quê. Tá. Tá com 12 para 13. Tá, deixa eu explicar um detalhe aqui, ó. Para as famílias que estão nos assistindo, o questionamento adolescente ali, né? Pré-adolescente dos seus 11, 12, 13 anos, que já quer passar uma maquiagem mais forte, chamar atenção. É uma coisa bem legal que você trouxe, porque era algo que eu ia falar um pouquinho mais para frente, mas já dá para... Não, mas já dá para... Fica tranquilo. Já dá para trazer para o agora, que é o quê?
as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles seguem o exemplo do que eles veem. Não adianta você falar, porque vai ser pouquíssimo do que você fala que ele vai entender e ter clareza do que é certo e do que é errado. Ele vai copiar os seus comportamentos, as suas ações, as suas atitudes. E é isso que essa criança, esse adolescente vai replicar. Muitas vezes, principalmente as meninas, que vê a mãe numa vaidade exagerada, numa maquiagem exagerada, essa criança, o que ela vê? Eu amo minha mãe, a minha mãe é a minha protetora, a minha mãe, ela pode não falar muitas vezes com clareza, mas dentro da cabecinha está ali. A minha mãe é meu exemplo, a minha heroína. Então, se ela se veste assim, se maqueia assim e gosta de estar assim, eu tenho que estar igual para ser aprovada por ela. Porque se eu não estiver na mesma pegada que ela não vai me amar, ela não vai me aprovar, ela não vai me valorizar, ela não vai gostar de mim como eu quero que ela goste. E aí entra essa situação. Pode passar, cada pessoa age de uma forma, mas você tem que ver o quanto isso pode ser prejudicial lá na frente, na vida dessa criança, desse adolescente. Porque pode chegar um momento que ela emocionalmente não esteja se sentindo bem, a ponto de não querer passar uma maquiagem e ela se sentir excluída do meio que ela convive, do vínculo das pessoas que estão passando em excesso. Então tem muito as comparações. Eu quero ser igual a fulano, eu quero ser igual a Beltrana. A mídia hoje impõe muito isso, né? O corpo perfeito. Então hoje o que a gente tem de adolescentes sofrendo, não só meninas, mas meninos também, com a situação do corpo, de não se gostarem, de não se aceitarem, de não se amarem, de se sentirem feio, porque a sociedade prega de uma forma. Então ela quer viver o que a sociedade está falando, o que ela vê nos atores, nas atrizes, naqueles papéis que ela vê ali no mundo digital. Então cuidado com o que a tela está implantando dentro do seu lar. Você tem que ser o melhor exemplo para os seus filhos, para suas filhas. Você precisa, se você falar, você cumprir o que você fala. Se o pai quer falar algo, entre em acordo com a mãe para falarem a mesma linguagem. Porque o pai fala inglês, a mãe fala japonês, a filha fala italiano, não entende nenhum nem outro. Aí vem outro familiar e fala outra língua. Quer dizer, como é que vai ficar a cabeça dessa criança, desse adolescente? E trazendo para nós adultos, como está a nossa cabeça hoje do que foi colocado em nós lá atrás? Quais foram as comunicações que usaram para nós lá na nossa infância e na nossa adolescência? Ok? Vamos falar da sexualidade, que é o que? A energia que há no ser humano, que o leva à busca do prazer e do bem-estar em todas as áreas da vida. Ela está ligada ao modo como você pensa, age e interage. Envolve aspectos físicos, mentais, religiosos, sociais, financeiros, éticos, culturais, políticos. É a dimensão central do ser humano. Então o que acontece? Quando a partir de hoje alguém perguntar o que é a sexualidade do ser humano, é toda aquela energia e prazer que você tem. É o que você pensa, como você age, como você interage, como você sente, em todos os aspectos da sua vida. Então aqui, vamos colocar um sorvete, né? Você já comeu algum sorvete em algum lugar e pode passar 6 meses, 1 ano, 2 anos. Aí você chega em outro lugar e você vê que tem daquele mesmo nome de sorvete. Você já sente aquela vontade, aquele prazer. Sua mente já aciona. Isso faz parte da sexualidade. Aí você fala, moço, eu quero desse sorvete. Enquanto a pessoa está montando ali a taça ou a casquinha de sorvete, você já está salivando, você quer sentir o sabor daquilo. Você quer comer, você quer sentir a textura. Por quê? Porque você já vivenciou aquilo em algum momento. Aí vamos lá, as crianças, o que eles estão tendo hoje de conhecimento sobre a forma deles interagirem com o outro, como eles têm que agir no seu dia a dia, como eles têm que se comportar, como eles têm que falar. Tudo isso são coisas que as famílias buscam, né, explicar de uma forma muitas vezes distorcida, por não buscarem conhecimento, por não irem adquirir mais conhecimento. Então uma das coisas que a gente tem muita dificuldade é de mostrar para a família a importância de
continuar estudando, independente da área que você opte. Quem aqui tem uma formação acadêmica? Por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Na área que vocês são formados, o que vocês aprenderam até hoje, está bom? Vocês acham que precisa estudar mais na área que vocês estão? Sim. Estudar conteúdo até fora da área de vocês? Exatamente, não pode se parar. Independente da opção que você escolha de formação ou de trabalho, você sempre tem que buscar mais conhecimento. Não só na sua área, mas para entender o que está englobando ao seu redor. Porque tem muita gente que diz assim, fulano chegou agora, já tomou tal cargo, mas esse fulano vem estudando, vem buscando, vem adquirindo. Muitas vezes tem gente que pega um diploma na mão e acha que está tudo certo, que com aquele diploma ele garante um salário para ele está bom e ele não vai além, ele não busca mais, ele não se importa de ir além. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos papais, muitas mamães, muitas esposas que estão olhando assim, internei o meu filho, internei o meu marido, internei o meu pai em tratamento, ele vai estar lá estudando, porque o problema é dele, a doença é dele, ele que tem que saber. E os de casa, de asa, batendo, curtindo a vida, e não estão indo atrás de estudar, de entender como lidar com vocês no pós-tratamento, como lidar com eles mesmos na comunicação, nas ações, nos olhares, na forma de interagir. O que eu estou colocando aqui? O que está ligado? O que é sexualidade? Ao modo como você pensa, como você age, como você interage. O que as famílias estão buscando mudar? Na forma de agir, de pensar. Será que o pensamento ainda está naquele pensamento da codependência de dor, de que não tem jeito, que não vai dar certo, que é um caso perdido e está sofrendo? Quantos familiares que entram em contato com a gente e falam, eu não tenho mais esperança, eu acho que eu vou largar de mão. Com licença, Júlio César. Mas aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa está com essa mesma mentalidade, esse mesmo pensamento, porque ela não está buscando agir diferente, buscar conhecimento diferente, fazer algo diferente, para poder adquirir novas ferramentas. Para quê? Para poder ter resultados diferentes. A sexualidade é o quê? O afeto, o prazer, carinho, gestos, comunicação, intimidade, valores, sexo. Também faz parte da vida da sexualidade, só para vocês entenderem, tá? Mas é uma pequena parte dentro de todo o restante. Aprendizado, tomadas de decisões, autoestima, gêneros, relacionamento, etc. E por aí vai muitas outras coisas. É através do exercício da sexualidade que eu aprendo o meu valor e o valor do outro. Aprendo a me respeitar e respeitar o outro. Aprendo a me amar e amar o outro. Por que tem muitas vezes, muitas pessoas que não têm amor próprio, que não têm empatia, que não trabalham amor ao outro? Porque ela está com uma sexualidade interna distorcida da realidade de quem ela é. Então, muitas vezes, você está acreditando que você é tudo aquilo que você já ouviu, que já falaram de você, em momentos que você cometeu certos erros e certas atitudes. O seu passado define quem você é hoje? Não. O seu passado te define quem você é hoje? Não. O que define quem eu sou é a minha atitude de hoje, para onde eu estou indo. Os meus resultados não são os melhores, mas como eu posso fazer diferente para obter resultados diferentes que possam me trazer benefício? Como que eu posso me respeitar? Eu quero o respeito da minha mulher, eu quero o respeito do meu marido, eu quero o respeito dos meus filhos, eu quero o respeito dos meus pais, mas eu não me respeito como ser humano, porque eu não entendo da minha sexualidade, do que me move, do que me motiva, do que me dá prazer, do que não me faz bem. É
É só as coisas positivas que a gente trabalha na sexualidade? Não. É autoconhecimento de quem sou eu. Porque se eu não sei, se eu não tenho clareza disso, eu não me respeito. Eu estou me agredindo com os meus pensamentos, com a minha comunicação sobre mim mesmo. E é doído a gente fazer isso com a gente mesmo? Muito. É doído outras pessoas não entenderem, não me conhecerem e serem agressivas comigo dessa forma? De falar, de agir, de se comportar, de me olhar. Dói, machuca? Sim. Mas uma das coisas que a gente muitas vezes quer que o outro tenha por nós é amor. Que o outro demonstre para mim que me ame. Mas eu estou olhando para mim e me amando? Eu estou praticando uma sexualidade saudável comigo mesmo? Na minha forma que eu me interajo com os outros? Na forma que eu lido com o outro? Com a diferença do outro? Com o que não agrada no outro para mim? Só que se não agrada em mim, eu preciso entender o porquê. Porque se ele está me desagradando algo no outro, será que é porque eu não estou respeitando a forma que o outro pensa? A forma que o outro entende, que é com o olhar dele? Uma coisa que eu gosto de deixar muito claro é: não meça sentimento, pensamento do outro com a sua régua, com o seu termômetro. O que para você pode não ter a mesma importância, você não sabe para o outro o peso que aquilo é. Então muitas famílias acham que é vagabundagem, safadeza, sem vergonhice, e não entendem, não têm clareza do quanto isso está fazendo mal. Essa forma da família, do familiar, olhar para o adicto. Por que eu digo isso? Já tivemos vários casos, né? Da pessoa. Teve uma situação que aconteceu aqui. O rapaz participava de todas as nossas reuniões e tal. A esposa participava também na online. E aí ele saiu. 10 dias depois, eu liguei. Daí, fulana, como é que está o ciclano? Não, está bem, está participando de sala, está tudo legal, tá tudo ótimo. Que bom. Olha, e foi muito legal, porque final de semana foi o Dia das Mães, e a gente foi para a casa da mãe da fulana de tal, e todo mundo bebeu, e ele não bebeu, ele conseguiu não bebeu. Falei, legal, mas vocês conversou, ele entende que ele não pode frequentar esses ambientes, está muito recém, ele ainda tem que cuidar melhor da parte psíquica dele. Não, ele conseguiu resistir. Passou mais umas 2 semanas, eu entrei em contato. A gente fez uma festinha na casa de Beltrano, tinha bebida, ele não bebeu. Legal. 2 meses depois, ela me liga desesperada. Letícia, eu preciso internar. Fulano saiu de casa e bebeu. Ele resistiu na casa do fulano, na casa do ciclano, mas já saiu e bebeu. Aí, é assim, ó, tem família que diz assim, Letícia, mas a culpa é da esposa. Eu não estou dizendo que a culpa é da esposa. Eu estou dizendo que é um conjunto de pessoas que não entendem que para aquele indivíduo, certos ambientes, certos comportamentos, certos locais, não faz parte mais, não é permitido. Por quê? Porque para o novo estilo de vida dessa pessoa, ter bebida, ele pode resistir 1 vez, 2 vezes. Só que quando algo emocional pega nele, às vezes durante a semana, ele vai falar, o que eu fiz? Eu não bebi, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, mas deu ruim aqui. E aí ele vai buscar uma fuga. E a fuga dele é a bebida. E a recaída é garantida. Então, o que a família, por que eu estou falando isso? Porque a família não está afim, são pouquíssimas famílias que estão afim de buscar conhecimento, desenvolvimento para entender. Vai ter uma festa, teve um rapaz também que passou aqui, que a gente achou muito interessante. Ele saiu, estava aqui internado, e aí ele saiu para passar o final de semana em casa, e ele falou assim, fizeram uma festa, churrasco, meus cunhados, minhas irmãs, e não teve bebida. E ele falou, eu me senti mal, porque eu pensei, por que todo mundo pode beber, não tem a dependência química, não estão bebendo por causa de mim? Eu fiquei mal, eles têm que curtir a vida deles, têm que ter a vida dele e tal. E aí ele veio nos trazer esse questionamento. E o que a gente disse para ele? Entenda que todos que estavam ali, quantas horas vocês ficaram
ficaram no churrasco, umas 6 horas ao todo antes do almoço, passou um pouco do almoço e tal. Você entende que foi um investimento de um final de semana, sem eles beberem, que é algo que eles podem e gostam, para mostrar que te amam, que entende que perto com você não pode? No outro final de semana, que você não estiver presente, eles bebem. Tá tudo bem. Você está aqui no Galo, que vai ficar mais aqui um mês. Nesses próximos 3, 4 finais de semana, eles bebem. O dia que eles querem você junto, que você quer estar junto, que é uma data legal, todo mundo, a família inteira compreende que por mais que eu goste, que não faz mal para mim, o meu chopinho, eu vou deixar de lado, porque hoje eu quero a presença do fulano que a gente ama aqui. E vamos curtir sem a bebida, só no refri, no suco, no que pode, no que o fulano pode. E quando vamos fazer algo que a gente sabe que não é legal, a gente deixa claro. Olha, vai ter outras pessoas que não têm o conhecimento que nós aqui temos e que vão querer beber. Então arruma uma outra programação e entenda que é você quem não pode estar lá. Mas quando você está, a família compreende que não deve por amor a você, por te amar e te respeitar. Isso faz parte da sexualidade. É amar o outro, é respeitar o outro, é respeitar a si. Já tivemos uma sala de AA, no final de ano, uma mãe trouxe o questionamento. O filho, a esposa, o filho já 3 para 4 meses de sobriedade, e a mãe e o pai disse assim: está chegando o Natal e Ano Novo, tem uns 2 anos, isso aqui em São Paulo. Está chegando o Natal e o Ano Novo, e a gente está desesperado, sem saber se a gente vai poder ter bebida em casa ou não, porque ele já está 3, 4 meses sem beber, e a gente agora não sabe se a gente compra ou não compra, porque a gente quer ele junto e comer. Me ajuda a gente? E aí a gente pediu a palavra para falar, né, para comentar algumas coisas, e aí eu perguntei para a mãe, falei: deixa eu falar uma coisa para a senhora. O seu filho está 3 para 4 meses sem beber, a senhora já sofre com essa situação, segundo o que a senhora já nos relatou um pouco antes da fala da senhora, de ver o seu filho quando está alcoolizado. Será que não compensa você passar um dia sem a bebida, as pessoas que vocês amam junto com o seu filho, mas manter a sobriedade do seu filho por um prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos? Compensa 24 horas de bebida, mas depois você ter aí 6 meses, 1 ano, vendo o seu filho recaído, não conseguindo se fixar de novo e engrenar na sobriedade de novo? Aí ela olhou para o marido e falou: não vamos ter bebida esse ano em casa não. Está entendido que a gente não pode. Então assim, é você, familiar, olhar e analisar até onde eu estou praticando de forma saudável a minha sexualidade, o meu conhecimento. Por que eu estou trazendo várias vezes? Para vocês entenderem que essa palavra é algo que tem que ser desenvolvido desde a infância, o respeito comigo e com o outro. Então a gente precisa ter clareza sobre isso. Eu quero que todos aqui façam uma reflexão, tá? Para ser bem claro, principalmente aí quem está em casa, tá? E o pai que quer... tem uma pergunta bem legal do meu amigo aqui, ó. E o pai que quer ser um adolescente ainda, e aí acaba deixando o filho constrangido? Como que a gente faz? É muito fácil, é um adulto infantilizado. É um adulto que não cresceu. É um adulto que não trabalhou aquela infância. Que na infância ele teve que ser adulto, trabalhar para ter uma casa, para fazer, ajudar nas coisas do dia a dia. É aquele adulto que hoje, como adulto, teve uma infância que adultizaram ele. Aí hoje ele quer ser um adolescente, nos comportamentos, na fala, na roupa, no jeito de agir. E às vezes a criança que ele tem, o adolescente que ele tem, olha e fala: mas peraí, meu pai deveria ser um exemplo de uma pessoa adulta, um comportamento. Letícia, é errado? Não, cada um age como quer. Mas aí o que você está plantando? Lembra que eu falei um pouco antes aqui? Nós somos muito mais o nosso exemplo, o nosso comportamento, do que o que a gente fala, do que as nossas palavras. E
Então a gente precisa ter esse olhar de como eu estou agindo e me comportando. Faz referência para a minha fase de idade, para as minhas responsabilidades que eu tenho hoje, como mãe, como pai, como esposo. Será que esses comportamentos é legal? Então ontem foi muito interessante, a gente estava almoçando com meu irmão e minha cunhada, e aí o meu irmão disse assim, logo que eu casei, ele vai completar 10 anos de casado no mês que vem, ele falou, logo que eu casei, eu tive que, a gente falando sobre estudar, e ele disse assim, eu não gosto de estudar não, eu estudo quando é necessário, mas a fase que eu mais estudei foi quando eu tive que estudar para a minha prova do CRM. Aí eu estudei, eu tinha recém-casado, os meus amigos solteiros, tudo ia sair para as baladinhas, eu já não podia sair porque a mulher não deixava, então eu estudava. Aí meu criado do lado, né? Aí o Alex brincou e falou, nossa, mas sua mulher não deixava você sair? Aí ele, não, querer eu até queria, mas ela não deixava, aí eu ficava, porque eu tinha casado, eu tinha que entender que o meu papel de casado era estar em casa. Porque se eu não quisesse estar casado, aí eu tinha liberdade de estar nas baladinhas. Aí ela falou, ainda bem que você entendeu como é que funciona, por isso que a gente já vai para 10 anos de casado. Porque tem pessoas que não entendem o papel, ele acha que ele ainda tem aquela vida e pode viver aquela vida, tá? Então vamos lá. Eu quero que todos vocês aqui façam uma reflexão. Já deixou em cima aqui. Vamos lá. Em que momento, para quem tem filhos aqui, ou quem é filho não tem filhos, mas tem sobrinho, tem alguém que você conhece ali no seu dia a dia, e quando o seu, aí quem não tem filhos, ou também não tem sobrinho, alguém pequeno no seu dia a dia, param e reflitam como foi os seus pais com você, tá? Para a gente chegar aqui na onde eu quero que vocês entendam na linha de pensamento. Em que momento você começou a se empenhar na construção de caráter do seu filho? A formar, no caso, uma criança a ser educada e com bons modos. Qual que é o momento que os pais começam a mostrar para a criança sobre a educação, sobre ter bons modos? Qual a fase? Eu acho que é desde o bom relacionamento que você tem, no meu caso com a minha esposa, eu tenho que ter um bom relacionamento com ela. Porque de bebê, que agora fez 1 ano, ele já observa, ele já vê se tem carinho, se tem atrito, ele consegue observar, ele tem esse sentimento, ele consegue absorver isso. Então acho que desde esse momento já começa a construção do caráter dele, da personalidade, de como são memórias, eu esqueci a palavra exata, a memória de uma coisa. Então acho que é esse momento já. Acho que é quando começa a falar, né? Então, mas isso é desde pequenininho, o mais cedo possível você já começa a ensinar sobre ser educado, sobre falar bom dia, pedir desculpa, ter educação. Eu faço yes com o meu. Então, legal. Desde os 8 meses. Então assim, a criança faz alguma coisa que não deve, o mais pequenininho, a gente já busca, né, a educar, a mostrar uma educação, um respeito com as pessoas, a gente começa isso, mais, como o colega colocou, desde que começa a falar, antes de começar a andar, você viu que fez alguma coisa que você vê que é ruim para você como adulto, você já quer cortar, tem gente que diz assim, tem que cortar o mal pela raiz, né, mudar, buscar ensinar e explicar o quanto antes. Em que instante você passou a se preocupar com a educação escolar e com a aprendizagem dos conteúdos que são oferecidos para os seus filhos? Eu sei, com a minha de 13, 12 para 13 sempre. Eu faço questão de ir na escola, perguntar como é que foi o dia dela, o que ela está estudando, quais são os trabalhos, o que o professor está passando, qual escola que ela está indo. A gente sempre, eu e minha esposa, tentando passar para mais velha. Aí vamos lá. A criança com 3, 4 aninhos, o pai já começa a se preocupar em achar uma creche, uma escolinha, ensinar o alfabeto, já começa a se preocupar com essa educação. Ou ela está indo na escola, vamos ver o que a escola está passando, vamos olhar os cadernos, vamos acompanhar, vamos mostrar que é importante estudar, aprender a ler, a escrever, faz parte. Em que instante você passou, no caso para quem aqui tem alguma religião, segue alguma doutrina ou alguma igreja, frequenta algum templo, né? Quando que você começou a ensinar os seus filhos sobre as suas crenças e a levá-los aos compromissos religiosos? Desde o ventre. Quantas pessoas que a mulher descobre que está grávida, vai no altar apresentar, fazer uma oração pela vida daquela criança que está dentro do
que corra tudo bem. Você ensina o que você tem como princípio cristão, religioso, católico, o que você acredita, você transmite, você passa, você informa para os pequenos, os adolescentes. Aí você quer ali, para que chegue aqui na fase da adolescência, ele saiba, ele tem uma base que é a que você tem também. Mas por que a educação sexual tem que ser adiada? Eu acho que ela não pode ser adiada. Não pode, não deveria. Não pode, não deveria. Mas a falta de conhecimento dos adultos, usando a palavra sexualidade, juntando com a palavra sexo, não entendendo que a sexualidade é tudo que move, a energia que nos motiva a viver, a agir, a interagir, como a gente já explicou aqui. A falta do conhecimento adia. Não, deixa esse assunto que eu vou falar só depois que tiver seus 13 anos, 14 anos, 15 anos. Só que o maior erro dos pais hoje, tá, é achar que essas crianças, esses adolescentes não estão tendo informação sobre sexo e a sexualidade totalmente distorcida. Pode falar. Essa informação tinha que ser passada nas escolas também. A gente vem buscando muito. Hoje nós somos um exército, nós trabalhamos como um exército com a média de 1.800 pessoas que fazem esse curso, né, essa formação, e gente até de fora do país, porque o nosso intuito é levar esse conhecimento e essa informação para trabalharmos na prevenção de abusos, de todas as esferas. Porque muitas crianças não sabem se proteger, porque elas acham e elas entendem e elas compreendem que é permitido. Gente, eu vou deixar muito claro, é uma coisa assim que eu já vi muito, e antes de eu ter esse conhecimento, eu me recordo que eu já errei nesse ponto, como muitas vezes tem familiares errando. Quem tem criança pequena, jamais force a sua criança a abraçar um indivíduo que ela não queira. Independente que é pai, mãe, tio, avô, avó. Não ensine. Sua criança rejeitou. Vai abraçar o vovô, vai sentar no colo do tio. Não quero. Vai logo, larga de ser mal educado. Não façam isso com a sua criança e seu adolescente. Você está desrespeitando o corpo dela. Você não está dando valor ao sentimento dela. Não force a sua criança. Agora vamos lá. Você hoje como adulto, abraçaria uma pessoa que você não quer? Não. Por que você força a sua criança a abraçar um indivíduo que ele não está afim? Independente que é sogro, sogra, pai, mãe, avô, avó, não façam isso, gente. Eu acho que a gente tem a impressão que quando a gente gosta da pessoa, a criança também tem que gostar. Você abraça, é alguém não sei o quê, ou é a filha. Eu já fiz isso, olha pra você ver que legal. Eu fiz isso com o meu filho. Estava com um ano, com 11, então um amigo meu, e ele estava no meu colo, aí eu disse, amigo do papai, filho. Aí ele olhou, aí não gostou. Então a gente tem que parar de forçar. Hoje isso é muito educativo para mim também. Pode falar. Eu faço esse limite até comigo mesmo. Às vezes eu pego meus filhos, estou beijando e falo, não quero mais. Respeita. Eu falo, tá, desculpa, filho, eu dou respeito dele, é o direito dele. E isso é trabalhar a sexualidade, é me respeitar e respeitar o outro. Uma das coisas que eu venho estudando muito, que eu gosto, é assim, ó. Quem é que acha que criança, até ali os seus 8 anos, é visto como gente, ser humano? Vocês acham que é visto como gente, como ser humano? Não é não, gente. Desculpa, eu falo, dói, mas criança até os 8 anos não. Você come o que eu quero, você veste o que eu quero, você vai onde eu quero, senta na cadeirinha, fica, vamos, não vamos, e você faz com a criança como um objeto. Você não olha aquela criança com sentimento, com emoção. Se a criança está fazendo birra, é alguma coisa que ela não sabe falar, eu não estou bem nisso. Ela está fazendo birra porque é uma forma que ela aprendeu a expressar o sentimento. Mas os adultos, por não buscar conhecimento, faz o quê? Peia, castigo. Aí qual é a sexualidade que está sendo desenvolvida nesse ser humano? Não me respeitam, não me valorizam, tocam em mim de qualquer forma. O legal do exemplo que você dá. Vem cá. Não, pode falar você aí. Brinquedo quebrado, né? De carro arriscado. É, exatamente. Brinquedo quebrado e carro arriscado. Quem gosta de carro? Quem aqui gosta de carro? Vamos lá, para
E aí uma outra criança pega e fura a bola dele. De maldade mesmo, vai lá e fura a bola. Aí a sua criança chega e fala assim, papai, chorando, papai, fulano furou minha bola. Qual que é a reação normal dos pais fazendo? A normal, a minha não seria de brigar com o menino e nem dizer que eu comprar outra. Comprar outra, primeira coisa, o que mais? Nós compra outra, o que mais? Mas como você falaria isso pro seu filho? Qual a forma que você diz assim? Tudo bem, filho, não esquenta a cabeça. Vamos comprar Assim, outra. meu filho furou a bola, mas por que furou? Então, não, mas você já está indo para outro passo. Mas normalmente a criança chega com a bola, não, esquece que senão depois nós compra outra. A minha mulher fala muito isso para a minha filha. Deixa, depois nós resolvemos isso aí. E você vai curtir a festa com os outros ali, você não dá nem moral para aquela bola que dá daquela criança. Só que o valor daquela bola, naquela fase dada para aquela criança, aí você vai sair da festa, né? Aí você chega no seu carro, está lá um risco assim na sua BMW, de fora a fora, um lado do outro. Como é que você vai sentir? Como é que você vai sentir? Você vai querer saber quem riscou. Se você pega quem fez aquilo, como você vai agir? Se a sua criança deu uns tapas ou deu uma briga com um menino que furou a bola dele, qual é a atitude dos pais? Botar de castigo? Dar um supapo ainda porque agrediu o outro? É só uma bola? Mas depois eu comprava outra. Para aquela criança, o valor da bola é a mesma coisa da sua BMW. É uma inversão de valores. Por que eu digo que criança não é vista como gente? Porque a gente não valoriza que eles têm sentimento, que eles têm pensamento, que eles têm o querer dele para cada fase de idade. E isso é buscar conhecimento. Porque a mesma intenção que para você na sua fase de adulta pega os sentimentos de adulto, na fase da infância tem a sentimento. Por que é legal a gente pensar nisso? Porque vocês hoje buscam uma reflexão do que não foi valorizado para você na sua infância, que hoje você carrega. Quem lembra aqui que eu já falei que 80% do que nós somos hoje, como adulto, é do que a gente viu, ouviu e sentiu com quem convivemos até os nossos 12 anos de idade. Então comece a fazer uma reflexão dentro de você. O que eu ouvia dentro da minha casa, dos adultos com quem eu convivia? O que eu visualizava de comportamento, de atitude? Como eu me sentia quando eu via os meus pais brigando? Tivemos uma fala semana de uma mulher que está internada, que ela disse assim, me doeu muito a minha filha dizer assim, que o avô dela disse para ela que eu e o pai dela brigam porque ela não faz os deveres de casa, que ela não faz as tarefas, por isso que o papai e a mãe brigam, porque você não estuda. O que está sendo implantado na cabeça dessa criança de 8 anos, que é a idade que tem a menina dela? Que ela é causadora. Aí vamos lá, quantos de nós hoje aqui carregamos falas distorcidas da relação que a gente via dos pais, dos avós, das pessoas que a gente convivia? Quanto sentimento a gente carrega de culpa, de negação, sem falar nas comunicações? Você é burro, não faz nada direito, tudo você pega, você quebra, você estraga tudo, nada dá certo na sua mão, você não faz nada direito. E hoje você tem uma sexualidade distorcida de quem é você. Você não se respeita, porque os adultos com quem você conviveu, não por mal, tá galera? 99% não é por maldade, pode ter 1% que faz por maldade, mas 99% não é por maldade, não ensinaram da forma que se deveria. Existe um manual correto? Não existe, mas a gente tem que buscar entender e conhecer para a gente aprender como ensinar, respeitar e hoje já como adultos, perdoar o que fizeram comigo. Eles deram o melhor que eles tinham naquela fase, só que me fez mal. Só que hoje eu não quero continuar carregando aquela sexualidade distorcida sobre quem eu sou, sobre como eu devo me comportar, sobre como eu devo agir na minha vida hoje como um adulto. Pode falar. Minha mãe é totalmente diferente do meu pai. Minha mãe sempre nos educou muito bem. Mas o meu pai, por exemplo, ele fazia minha irmã dar selinho nele. O meu pai, dentro de churrasco, brincava de tapão na minha irmã. Assim, ela tinha que desviar dos tapão. E todo mundo veio achando aquilo maravilhoso. Tipo assim, e hoje a minha irmã, nada contra, a gente ama do mesmo jeito, mas ela virou homossexual. Entendeu? Acho que ela pegou uma
Então, mas assim, eu ó. falo assim, a minha mulher com o meu filho, isso também eu acho que não é legal. Não se deve fazer, Eu já tá? vi um amigo beijar o pai na boca, já de serviço. Então, adulto já. Adulto. Vai lá. Eu tive um certo trauma da minha infância, do jeito que eu fui criado. Eu vou chegar a continuar assim, a fase da minha infância, meu pai, eu tinha raiva. E um belo dia eu conversando com ele aí já crescendo, com minha família e tudo, ele começou a contar a história dele quando ele era criança. Quando ele começou a contar, eu voltei a chorar junto com ele. Ele não foi o mau pai, ele foi o melhor pai possível, porque ele não cometeu os mesmos erros que os pais dele cometeram. Isso eu percebi que meu avô também foi um bom pai, porque do jeito que meu avô foi criado, ele evoluiu, então foi uma melhora contínua, entendeu? E é isso que a gente tem que Quando eu fazer. entendi isso, o fardo meu ficou mais leve, eu perdoei ele. E hoje eu tenho meu pai como herói. Eu quero ser mais fácil dele, porque ele foi um bom pai. Então, mas o que a gente tem que olhar? Independente, por mais que no seu caso ele buscou melhorar, né? Ele foi um pai melhor do que o avô, vamos dizer assim, depois que você ouviu a história, mesmo que você hoje pare e faça uma análise da sua história, você precisa buscar entender por que ele agia daquela forma. Porque o seu pai ele buscou ser melhor do que o pai dele. Só que tem pais que acham que só tem que reproduzir o que eles tiveram. Então eu apanhei a minha infância inteira, por que eu não posso bater? Eu tomei pancada, por que eu não posso dar? Então a gente precisa entender para que a gente possa perdoar e não continuar carregando esse fardo, mas modificar os nossos comportamentos e as nossas atitudes. Dentro da fala do colega aqui, ó, é uma coisa bem interessante, né? Se a criança recebe esse beijinho, esse selinho dos pais em casa, qualquer pessoa, às vezes estranho, pode fazer isso com ela e ela achar que é normal. Ela normalizar essa situação. Ela achar que pode, qualquer pessoa, tocar no corpo dela, dar um selinho nela e está tudo bem. E não está tudo bem. Nem um pai, nem uma mãe se deve fazer isso. Se você faz e acha que é legal, para e reflita. Será que essa criança lá na fase adulta não vai se sentir que ela foi abusada de alguma maneira? Que ela foi agredida? Que ela foi invadida o corpo dela de alguma forma? Porque a criança ela não tem clareza de dizer não faz isso comigo. Não faz. Uma coisa que eu aprendi recentemente que eu achei muito interessante é cada pessoa age de uma forma, de uma maneira, mas assim, será que é justo com uma criança furar a orelha, principalmente das menininhas, né? A maioria de menina, desde pequenininha, bebezinha, fazer a criança passar por aquela dor, você está agredindo o corpo dela sem a permissão, sem ela ter consciência e clareza que ela quer ter a orelha furada por uma vida. Acho que é mais uma tradição isso, uma coisa bem antiga, do que normal, né? Mas é assim, ó. Muita gente. Se fosse menina, meu filho estava ferrado, eu não ia deixar nada. Muita gente acha, não, tenho que furar a orelha para que os outros olhem e definam que é uma menina e não ache que é um menino. Tem muito disso, gente. Assim, você começa a buscar entender, estudar, e aí para analisar. Quantas crianças inflamam a orelha, fica meses com a orelha inflamada, porque furou. Então, assim, se você tem criança, ainda não furou, pense, repense, estude, busque, analise. Então, assim, hoje, como adulto, se a gente for analisar, mais uma vez, como foi ensinado para mim sobre a minha sexualidade lá na infância. Então, eu preciso ter clareza do que foi falado e ensinado de forma distorcida, errada, que não está me fazendo bem hoje, com a idade que eu tenho, na fase que eu convivo. E com relação ao fato, né, que se tem a ver ou não, isso varia muito, tá? O fator homossexualidade, tá? Porque nós já atendemos pessoas de falar, eu passei por abuso, né? Mulheres dizendo, eu passei por abuso e eu sinto realmente uma sensação de nojo, repulsa pela figura masculina. Então, eu quero sentir os prazeres do meu corpo, mas eu acho que uma mulher vai me respeitar, porque um homem não me respeitou lá na minha infância e adolescência. Entendeu? Eu tive, assim, eu tenho vergonha de falar, eu fui acusado por uma parente minha, feminina, Sim. e por uma babá, na minha infância.
eu também passei, né, por um abuso aos 11 anos. E hoje, por que eu fui buscar essa formação, né, para trabalhar com isso, para ajudar outras crianças? Porque na minha fase dos 11 anos, ninguém me acolheu, ninguém percebeu, ninguém visualizou, ninguém me perguntou. E eu passei mais de 20 anos sofrendo com isso, de algumas maneiras, fazendo mal para mim, com relacionamentos ruins e errados, porque eu me senti uma pessoa suja pelo que tinha me acontecido aos 11 anos de idade. Eu tinha culpa do que aconteceu? Não. Mas eu carregava o sentimento que era dentro da fala de um abusador. Então, por que é legal a gente falar sobre isso? Porque hoje existe muitas mulheres também abusadoras e existe muitos homens que já passaram por abusos. E nós tivemos um caso, né? Eu fiz essa mesmo tema aqui há 1 ano e meio mais ou menos atrás. E ao terminar a reunião, um paciente falou para mim que queria me entregar uma carta. E eu falei, beleza. Durante a reunião ele escreveu. E aí quando terminou ele me entregou a carta. E na carta ele relatava um abuso que ele tinha sofrido por um amigo do pai, enquanto o pai bebia, os amigos do pai bebiam, o pai dormiu bêbado e um amigo abusou dele na infância. E aí ele me relatou que ele sofria muito, porque ele nunca tinha falado isso para ninguém, ele sentiu confiança em dividir isso comigo. E aí ele falou para mim assim, eu quero que você me ajude. Eu falei, o que você quer? Ele falou assim, eu estou casada há 7 anos, uns 7, 8 anos, e nas primeiras sumidas para o uso de substância, a minha mulher usava o termo assim, com mulher você não estava, porque eu sei que eu sou mulher para você. Você estava com um homem, você é viado. Desculpa o termo da palavra, mas a mulher, por não saber, ela usava esse termo com ele. E ele disse, isso me doía, porque é uma dor que eu carrego, que eu nunca dividi. E aí foi passado para a equipe foi abordando com ele, pedi permissão para ele, se podia passar e tal. Conversei com ele. Resumindo, ele está em sobriedade, aí continua com a esposa sentou com ele conseguiu dividir isso com ela, trabalhou as dores dele e assim, está em sobriedade há mais de 1 ano. Então é muito legal porque tem carga que a gente carrega e a gente nunca mexeu e a gente nunca trabalhou. E a gente precisa porque está distorcida algumas coisas internamente em nós, da nossa sexualidade, a gente precisa arrumar isso, colocar no devido lugar. Pode perguntar. Voltando à sexualidade, quando você falou do objeto para a criança, eu tenho para mim, isso é uma forma de crer disso assim, que o meu filho tinha que pegar catapora. Muito novo. Olha, você vê que eu não sei isso, pode ser uma pessoa para muitos, mas eu tenho essa coisa por quê? Para não ficar as marquinhas no corpo dele mais velho. Quanto antes pegar, antes some para mim. Olha, você vê, isso é uma coisa minha, que eu acho que eu ouvi lá na minha infância, quando eu morava em Uberlândia, e eu tenho isso comigo, porque eu não tenho vacina para estar. Resumindo, se hoje você soubesse, fulano tem catapora, eu vou levar minha criança para pegar logo, para não pegar depois. Eu tenho que pegar lá na frente da escola, a casa dela feridinha, aí olha pra você ver, que a gente falou tão parecido com o relativo ao cereço, aí eu tenho isso comigo, eu tenho que pegar a catapora logo, eu não sofri mais velho quando tiver entendendo. Mas quem disse que durante uma vida dele, 50, 60, 70 anos, ele vai pegar a catapora? A catapora é quase como eu não tive conjuntivite, por exemplo. Mas aí tudo bem, tem como evitar, né? Mas o catapora toda criança pega na escola, é normal. Acho que 95% da população pegou catapora na escola. Mas é da sua idade, porque hoje em dia é muito raro você ouvir falar. O que catapora? É pequeno, todos nós pegamos pequeno, eu acho, a maioria. Mas hoje, quem tem filho aí de 10 anos, essa média, seu filho pegou catapora? Seu filho pegou? Seu filho pegou? As crianças de hoje não pegam não, meu irmão. De hoje é diferenciado. Você está entendendo? Na nossa idade dos 40 aí, a gente pegou lá da infância. Tem um buraco na testa aqui que é daqui fora. Você está entendendo? Mas as crianças de hoje, existe um monte de vacina, existe um monte de benefício que não. Então, o que eu estou dizendo? Talvez o seu filho, ele vai viver 70, 80 anos e nunca vai ter. Como tem gente que não teve. Mas assim, é o que eu estou falando. Você, por não buscar um conhecimento claro, e agora você está abrindo a mente para isso, talvez se você soubesse, fulano está com a catapora, eu vou levar logo meu menino, para pegar logo, para depois não pegar de novo, já que está pequeno. Mas a gente precisa buscar e adquirir cada vez mais conhecimento, tá bom? Vai lá, Alex. Obrigado. Quero só dar um recadinho aqui, ó.
Tá vendo o quanto é importante, cara, participar das reuniões, sabe? Principalmente, cara, cola com a gente na terça, por quê? Olha isso aqui, a gente está falando de dependência química, não, velho, a gente está falando de trazendo mais conhecimento sobre a sexualidade, para o quê? Para você poder agir diferente com você e com seus filhos, né? Olhar para a sexualidade dos filhos para poder se comunicar de maneira diferente, poder trabalhar o quê? Prevenção, né? Então as famílias hoje têm uma ideia muito errada do que é trabalhar prevenção às drogas e aos distúrbios psicoemocionais, né? As famílias acham que é só falar de depressão e ansiedade, ou então falar de cocaína, maconha, álcool. Não, cara. A prevenção, ela é muito mais profunda. Ela é entender o que é a sexualidade da pessoa, entender o que é a identidade da pessoa, para eu trabalhar o meu filho, para eu trabalhar ele de uma maneira que ele cresça o quê? Mais conhecedor de si próprio, e ele consiga ficar mais resiliente. E a mesma coisa, isso produz o quê? Manutenção. Mostrar para vocês a importância de você lutar pela sua sobriedade. Porque olha quanta coisa, olha quanto conhecimento e informação vocês precisam ainda levar para os seus filhos. Cara, eles são só uns anjinhos que estão sendo formados ainda. E eles precisam de você. Então assim, cara, agarra pra caraca, velho. Porque assim, é fundamental isso. Eu trago isso para dentro de mim, tá? Eu trago como meu exemplo, porque, cara, os meus filhos é a minha paixão. Então assim, muita coisa eu penso, já venci na vida, por olhar e falar, não, eu preciso mostrar para ele como é que se faz. Eu preciso mostrar para ele o que é ser forte, o que é aguentar porrada, o que é cair, o que é levantar. Eu tenho que mostrar para eles da maneira correta. Então assim, muitas das vezes eu quero fugir, quero sumir. Mas aí vem, como que você vai mostrar para o seu filho para sair de uma enrascada dessa? Tem que sair de um obstáculo, uma dificuldade dessa que você está passando. É você que tem que ensinar ele, tá? Então eu sempre procuro muito isso, eu divido isso com eles, tá? Mais com o Brian, né? A Fernanda tem menos contato hoje, mas o Brian ainda é de menor, então a gente ainda tem mais contato, mais forte. Eu mostro as minhas quedas, e eu mostro para ele o que eu quero fazer e como eu vou fazer para sair das minhas quedas. Para o quê? Para ele entender que vai fazer parte da jornada. Tropeçar, cair, levantar. Tropeçar, cair, levantar. Mas nunca no mesmo tropeço. Nunca voltar a tropeçar na mesma pedra, que eu já sei como ela é e onde ela está. Então, cara, vem para as reuniões, não perde não, cara. E se você já tem filho grande, é a mesma coisa. Você vai poder trabalhar isso aqui contigo, cara. O que nunca ninguém olhou para a sua sexualidade da maneira que você merecia lá atrás na sua infância, você tem que começar a olhar agora. Para o quê? Para você se valorizar. E aí você falar, não, eu mereço ficar sóbrio. Eu mereço uma outra caminhada, uma outra jornada. Tá bom? Família, você que está assistindo, se ainda não deu o like, se ainda não compartilhou, se ainda não se inscreveu no canal, eu vou perguntar para você, o que você está querendo da sua vida? O que você está esperando para o amanhã? Quando eu compartilho um material desse para outras pessoas, cato o link, vou lá no meu grupo, naquele WhatsApp que eu tenho mais de centenas de pessoas e que vira e mexe, eu fico compartilhando lá coisinhas bobas. Por que não pegar esse link dessa aula e compartilhar com as pessoas? Isso não é sobre drogas, isso é sobre o quê? Sobrevivência da sua próxima geração. Sobrevivência da sua próxima geração. Pega essa. Se você não se ligar, você vai ver sua próxima geração afundar e afundar geral. Porque a mudança no mundo, a mudança na sociedade, a mudança na família está acontecendo em velocidade muito alta, de maneira muito drástica. Então, os próximos 20 anos vai exigir muito mais se ter conhecimento sobre si próprio, sobre a sua identidade, sobre a sua sexualidade, do que você imagina. Então, você pode estar com seus 40 anos achando que já está tudo certo. Mas e a sua criança? Como será que vai ser os próximos 20 anos dela? Para onde ela vai? Então, não deixe. Curte, se inscreve no canal e compartilha. Tá bom? Você pode estar salvando uma outra família. Tá? Um simples compartilhamento. Só falando, olha, esse conteúdo aqui eu gostei muito, fala sobre a sexualidade dos nossos filhos. Como lidar com ela, como enxergar ela de maneira diferente. Vai lá, compartilha, beleza? Vou deixar com você, estou indo ali, tchau. Não, gratidão.
saber disso. Missão cumprida só por hoje. Nas próximas a gente traz mais conteúdo aí, tá? Obrigada pela participação. Tem lista para assinar, tá, galera? Cadê a listinha? Aí. Tem caneta aí? Tem caneta fácil aí? Tudo bem? Engraçado isso. Tá cortando tudo aí. Igualzinho. Vou colocar vocês ali de idade. Uma criança que brincou o dia inteiro e deitou cansado.